Amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? É um prazer estarmos na casa do Senhor, neste culto infantil. Agradeço a oportunidade aos meus pastores por ter nos feito o convite para ministrar os vossos corações. Para mim é motivo de muita alegria, porque foi exatamente no culto infantil que eu conheci esta igreja. Em 2016, o bonecão Caleb teve o prazer de ministrar aqui. Agora é o pastor Silas, não é o Caleb. Amém? Sem o personagem. Querido, abram as vossas Bíblias. E aí você vê como são as coisas, né? Olha como que Deus faz. Mateus capítulo de número 18. Eu vou pedir aí a ajuda de todas as crianças para ajudar o tio Silas a ministrar. E nós vamos fazer uma ministração hoje com toda a igreja. Eu costumo dizer que culto infantil, até o de 100 anos vira criança. E agora você vai virar criança. Ah, vai. Hoje tu vai virar criança nesse culto. Amém? Está preparado aí para voltar, lembrar de quando que as traquinagens que você fazia? Né? Porque na hora de corrigir o filhinho, né? Mas esqueceu que fez tanta traquinagem. Só que a traquinagem que você vai fazer hoje é do Senhor, é de Deus. Abra sua Bíblia, então, Mateus 18, a partir do versículo 3. E também abra lá, pule algumas páginas e pare aí no capítulo de número 21. Mateus 18, vai dizer assim, a partir do versículo 3, alguns versículos. E disse, em verdade vos digo, que se não vos convertestes e não vos fizeste como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, ou estas crianças aqui, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em nome de uma criança, tal como está, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar uma dessas crianças, olha, ou um desses pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Amém? Podemos assentar. Abram as suas Bíblias, aí então, vire a página, no capítulo de número 21, e o versículo de número 16 vai dizer, e perguntaram-lhe, ouvis o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e de crianças de peito tiraste o quê? O perfeito louvor. E aí, quando eu olho para esses dois textos, eu fico olhando para a minha vida, eu fico olhando para a pessoa que eu me tornei, eu fico olhando para todo o intelecto que eu adquiri, para toda a unção que Deus me dá, e eu sei quem me deu, eu valorizo o que recebi. Olho para os pastores aqui presentes e obreiros, não desmerecendo a postura e o grau de cada um. Olho para essa orquestra linda, maravilhosa, que conhece partitura de longe. Mas aí a Bíblia vai dizer que não é da minha boca, não é da boca do obreiro intelectual, não é do maestro ou daquele que toca o seu instrumento com grande majestade, é da boca da criança que sai o perfeito louvor.
Aí eu olho para mim e vejo que tudo aquilo que eu me tornei, eu não sou nada. Porque se eu quero ser grande, se eu quero ser alguém, eu tenho que me comportar ou ser internamente, ter uma postura como de uma criança. Maior no reino dos céus. Quem você quer ser? Tem gente que briga por espaço. Os filhos de Alfeu brigavam para quem sentar ao lado de Jesus. E aí Jesus olha, quer ser grande? Seja como uma criança. E a gente prega e diz isso, mas às vezes se comporta de maneira totalmente contrária na casa do Senhor. Estamos aqui, eu fiquei admirado, olhando os pequeninos que não vejo há muito tempo. Talvez seja por causa da pandemia, não sei. Mas aí eu estava olhando ali, observando alguns pequeninos, olhando para frente, levantando a cabeça para olhar os músicos tocando. Outros já estavam imitando o maestro com a sua mãozinha. Pai e mãe, aprendam uma coisa. Nós somos modelo de aprendizagem. Vou repetir, você, vovó, você, papai, você, mamãe, é modelo de aprendizagem. Não é muito fácil abrir a Bíblia e falar, ensina o menino no caminho que devo andar. Mas o teu filho não vê você orando, o teu filho não vê você cantando, o teu filho não vê você lendo a Bíblia. Você é modelo de aprendizagem para o pequenino. Se ele não encontra isto em casa, aprenda isso. Ele precisa ter um modelo para criar o seu caráter, formar a sua personalidade. Se ele não encontra em casa, ele vai procurar na mídia, ele vai procurar na rua. Seja o modelo de crescimento para o teu filho. Paulo escreve ao Corinto e diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode hoje dizer, meu filho, imite a mim? Imite o papai. E eu não estou dizendo imitar as vestes, eu estou dizendo imitar no caráter, na adoração, na postura, naquela forma que você exalta o Senhor. Será que eu posso dizer, ou você pode dizer, imite a mim? Sede meu imitador. Criança aprende vendo. Criança aprende escutando. Ele precisa de um modelo. E aí você vai ver os pequeninos, as crianças, imitando os artistas. Por que ele imita o artista? Porque o artista está em evidência. A mídia coloca o Neymar em evidência. A mídia colocava a Xuxa em evidência. Eu sou da época da Xuxa, do programa da Xuxa, que todo mundo, a criancinha, imitava a Xuxa, porque a mídia forçava e colocava a imagem da Xuxa em evidência. A mídia colocava o Michael Jackson em evidência. Coloca Jesus em evidência no seu lar. O pastor Denis falou aqui, não impeça os pequeninos de virem a mim. E aí tem pai privando o filho com peninha dele de acordar ele para a escola dominical. Tadinho, pastor, tá frio. Impede ele de vir para a escolinha dominical. Impede ele de vir para o culto de oração, porque está frio.
E aí você vai ver amanhã. Não foi essa palavra que eu preparei. Eu queria pregar jumentinho com vocês. Eu queria pregar o jumentinho. Mas eu chorei aqui, quando eu vi essas crianças adorando ao Senhor. E aí tem pai que impede isso, não traz para a casa de Deus, porque está com peninha. Com peninha por causa do frio. Eu fui criado na escola dominical. Eu fui criado com a minha avó Francisca na oração. Eu fui criado já aprendendo a ofertar na casa do Senhor, levava moedinha para ofertar. Uma vez eu levei-lhe umas varadas, depois acabou o culto, porque eu fiz estripulia dentro da igreja, enfiei a cabeça entre a abertura de um banco e fiquei agarrado e fiz maior escândalo dentro da igreja. Quase acabei com o culto naquela noite. Meu pai só ficou olhando, ele não moveu um músculo para tirar minha cabeça agarrada do banco. Ele ficou só olhando. E eu fazendo aquele berreiro. Chegou em casa, toma-lhe chulepada. Nunca mais enfiei a minha cabeça entre o banco. E o pai fica com peninha, tadinho. Você não acorda ele para a escola secular? Você não leva ele para a creche ou elazinha para a creche? Você não leva ele para babá quando você tem que trabalhar e acordar cedo, arruma ele, porque você tem que trabalhar, ganhar o pão de cada dia e deixa ele com a babá? Por que não traz para a igreja? Porque para vir para a igreja tem peninha. Instrua o menino no caminho em que deva andar. Mas quando eu instruo, eu tenho que estar junto com ele. Eu tenho que discipular ele, ele tem que ver, porque como é que ele vai aprender? Parece que tinha criança aqui que nunca viu essa orquestra tocar, porque ficou na pontinha do pé. Eu falei, será que é novo? Uma certa feita, eu preguei no congresso infantil, e eu vi uma criancinha. Como é que é o nome daquele instrumento lá, que tem aqueles tamborzinhos lá, que eu nunca guardo? Hã? Percussão? E aí o garotinho ficava igual um louquinho, com a mãozinha, acompanhando o movimento do músico. E o músico não estava nem aí. E naquele dia foi a mensagem que Deus me deu, me fez observar aquela criança. E aí eu chamei o músico. Falei, você já observou quem te observa? E ele, não. Falei, você nunca observou como você é observado? Você já viu aqui que tem gente querendo ser igualzinho a você? Aí ele, sério? Eu falei, sim, aquela menina lá quer ser igual a você. Ela quer ser uma música, quer tocar esse instrumento igual a você, que ela acompanha os seus movimentos. E aí ele nunca imaginou que ele ficava lá num cantinho, porque é o instrumento que fica sempre escondido, talvez por causa do seu tamanho. Ele nunca, talvez, passou pela cabeça que tinha uma criança que contemplava ele lá no cantinho da orquestra, com tantos instrumentos brilhantes aos olhos das crianças, mas aquela menina estava olhando para ele. Eu quero dizer para você, eles nos observam. Eles observam a equipe cantando. Eles observam a sua caminhada. Eles observam o seu comportamento. Eles observam para ver se você realmente ora, se você realmente canta. Eu vou pregar a palavra. É só um conselho. Vamos pregar jumentinho? Culto infantil, né, tia Elisa?
E agora todo mundo vai imitar o jumentinho. Ah, vai. Sabe por quê? Porque para se entrar no reino do céu tem que ser como uma. E eu vou contar a história do jumentinho. Quem conhece a história do jumentinho? Tem um pequenino ali que conhece. Quem mais conhece a história do jumentinho? Ninguém aqui conhece a história do jumentinho. Que bacana! Gostei. A tia Elisa vai ficar de pé aqui de frente para a igreja e ela vai fazer aí os sinais. Toda vez na história, olha cá para crianças grandes e crianças pequenas. Olha para o tio Silas aqui agora. Toda vez que eu na história falar a palavra jumentinho, vocês vão colocar a mão na orelhinha. Isso, todo mundo. Vai, Davi, vai. Coloca a mão na orelhinha aí, Davi. Isso. E aí vocês vão colocar a mão na orelhinha e vão fazer ó, ó. Vamos lá? Jumentinho. Mais alto. Jumentinho. Muito bem, pode melhorar mais. Tem criança grande que está com vergonha. Toda vez que eu falar a palavra mamãe jumenta, vocês vão fazer, pode fazer sentadinho mesmo, batendo o pezinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Mamãe jumenta. Isso, vamos estremecer a igreja. De novo, ensaio, mamãe jumenta. Isso. Toda vez na história que eu falar a palavra discípulos, vocês vão erguer os braços e vai dizer eu, bem forte, porque aí é discípulo, né? Discípulos. E a orquestra está fazendo não? Discípulos. Está filmando lá, hein, se estão fazendo. Vamos lá de novo. Jumentinho. Mamãe jumenta. Discípulos. Toda vez que o tio Silas falar a palavra Jesus, vocês vão gritar Hosana, Hosana, Hosana. 3 vezes, ok? Jesus. Jesus. Muito bem. Aprenderam? São essas palavrinhas. Então vamos lá. Era uma vez, numa vila muito distante daqui, bem longe, crianças, havia um jumentinho comendo uma bolinha de capim. Mas ele estava tão triste, tão chateado, ele estava bicudo. Ele estava muito brabo, muito chateado. A mamãe jumenta chegou bem pertinho dele e disse: meu filho, por que você está tão triste? Por que você está tão chateado, bicudo? E ele respondeu: mamãe, eu não queria ter nascido um jumentinho. Tá fraco, né? Mamãe, eu não queria ter nascido um jumentinho. Eu queria ter nascido um cavalo. Porque só os cavalos carregam coisas importantes. Eu só carrego lata velha, bagulho velho, mamãe. Eu não queria ter nascido um jumentinho. Eu queria ter nascido um cavalo. Aí a mamãe olhou para ele e falou: meu filho, não fique assim. Um dia você também vai carregar algo importante. Um dia você vai carregar algo tão valoroso quanto os cavalos. Sabe o que aconteceu, crianças? Passou um tempo. Aquele jumentinho
ficou lá no seu cantinho e de repente chega 3 homens naquela vila. E aqueles homens vão entrando por aquela vila e chega perto daquele animalzinho e pega ele e começa a levar aquele jumentinho. E aí o dono daquele animalzinho corre e fala: ei, quem são vocês? O que querem com o meu animalzinho? E aqueles 3 homens disseram: nós somos os discípulos. Nós somos os discípulos. Ih, tem discípulo aqui não. Nós somos os discípulos. E o meu mestre precisa deste animal. E aí o homem, muito curioso, fala: mas por que quem é o teu mestre? E por que ele precisa deste animal? E aqueles 3 homens dizem: o meu mestre se chama Jesus. O meu mestre se chama Jesus. Então o dono, muito curioso e querendo abençoar, então entregou aquele jumentinho. Se é para Jesus, se Jesus pede, pode levar, leva o meu animalzinho. E então, criança, o coração daquele animalzinho se acelerou. Ele ficou muito feliz, porque ele estava sentindo que alguma coisa ia mudar na história dele. E sabe o que aconteceu? Lá vai os discípulos. Lá vai os discípulos. Lá vai o jumentinho. E a mamãe jumenta atrás. De repente, olha para cá, sabe o que aconteceu? Vem aquele homem sereno, calmo e tranquilo. E vai fazendo um carinho naquele animalzinho. E coloca sobre ele um manto e se senta sobre ele. O coração do jumentinho se alegrou, disparou, ele ficou feliz, ele ficou tão feliz, e aí ele começou a caminhar junto rumo a Jerusalém. Criança, o coração do jumentinho estava tão contente, tão feliz, porque ele agora não estava carregando mais bagulho velho, ele não estava mais carregando lata velha, ele não estava carregando coisas ruins, ele estava carregando Jesus. Ele estava levando Jesus. Lá vai Jesus para Jerusalém, entrando em Jerusalém, o jumentinho com Jesus. Os discípulos atrás. E a mamãe jumenta. Todos entrando em Jerusalém. Só que para surpresa dele, chegando na entrada de Jerusalém, estava ali uma grande multidão. E eu não falei multidão. Então a multidão é E ali estava uma grande multidão. Uma multidão grande, muito grande. Mas era maior do que essa. Todos entrando em Jerusalém. E a multidão começaram a gritar: Jesus! Jesus! Bendito é aquele que vem em nome do Senhor! Jesus! Glória a Deus! Deixa eu te contar a moral da história. Talvez você entrou aqui cansado de ser um jumentinho. Não esquece, viu? Talvez você chegou aqui cansado de carregar coisa velha, bagulho velho na tua vida. Quer ser alguém importante? Está cansado de coisa velha? Está cansado de carregar bagulho velho na tua história de vida?
Quer ser importante? Seja como uma criança. Quer entrar em Jerusalém, na Nova Jerusalém, aquela cidade que João viu descer do céu? Seja como uma criança. Não tem com eles, não tem vergonha de imitar jumentinho. Não tem vergonha de fazer pocototó, tototó, tototó. Você viu a oração daquela criança que orou aqui? Às vezes a gente quer orar e começa a querer inventar palavras bonitas para falar com Jesus. E aí fica procurando palavras para se direcionar a Jesus. Aí vem aquele menininho aqui e fala: se você pudesse me abençoar. Se você pudesse abençoar essa igreja santa. Foi a oração mais sincera que eu vi na minha vida. Se você pudesse me entender e me contemplar essa igreja, Jesus vê essa igreja. Jesus viu a oração dele. E eu costumo dizer para nós adultos, se Jesus voltar hoje, a igreja aqui vai subir, porque é a igreja de Cristo lavada e remida no sangue do Cordeiro. Não precisa descer as águas para ir para o céu, porque é a igreja. Se Jesus voltar hoje, é a igreja. E aí a gente faz distinção de igreja. Acha que igreja, só eu sou igreja, você é igreja. E erramos quando nos expressamos, vamos cultuar o Senhor, e aí chamamos o culto da criança cultinho. Parece que estamos menosprezando a adoração deles. A adoração deles, aí eu vou repetir, chega a ser mais sincera do que de um doutor. Que somos, quer ser grande, quer ser visto por Deus, quer ser contemplado pelo Senhor. Seja como uma criança. Tenha capacidade de perdoar como uma criança. Busque a capacidade de amar como uma criança. Busque a capacidade de se comunicar, expressar o seu amor como de uma criança. Eu não estou dizendo para você fazer estripulias como criança. Eu não estou dizendo para você viver como criança, mas para você ter pelo menos a sua vida naquilo que tange a perdão, a amar, a adorar, a se ofertar para Deus. Tenha uma sinceridade, um coração de uma criança. Eles não buscam glória, eles não disputam lugares, eles não chegaram aqui um quis ser melhor do que o outro, não reclamaram porque estão usando uma roupinha de TNT. Talvez se fosse nós, vou botar TNT. Mas TNT é tão baratinho. Botaram e vieram, sorriram. O outro botou a gravatinha, estufou o peito. Eu quero adorar, eu quero servir a Deus. Se o nosso culto fosse igual ao deles. Se o meu culto fosse igual ao deles. Talvez os milagres aconteceriam com mais vezes, com mais frequências. Fique de pé no nome de Jesus. Eu acho que você já entendeu a mensagem.
Não tenham vergonha. Ensina o seu filho o valor do culto, da adoração. Não prive o teu filho da escola, do culto, das orações. Não deixe que a mídia roube o seu filho de você. Eu estava lembrando, nós vamos louvar o Senhor enquanto a equipe aqui me ajuda. Eu estava lembrando de Faraó, quando Deus deu ordem a Moisés para tirar o povo do Egito. E aí Faraó ficou muito interessado nas crianças. Faraó quis segurar as crianças. Pode ir, eu deixo vocês irem. Então leve o gado, leve os velhos, leve os animais. Então deixe pelo menos os pequeninos aqui. E aí Moisés dá uma resposta para Faraó. Nenhuma unha ficará no Egito. Porque Faraó quis as crianças. Porque Faraó queria segurar alguma coisa. E aí quando ele tentou negociar com Moisés, de todo jeito que viu que Moisés não abria a mão, ele tentou segurar as crianças. Porque Faraó sabia que criança é terra fértil. Faraó sabia que o coração de criança, investir em criança é investir em um lugar que dá resultado. O tráfico investe em criança. A mídia investe em criança. Os descobridores dos esportes, do futebol, buscam crianças, talentos infantis. Investe no seu filho, pai. Investe no seu filho, mãe. Investe no seu neto, vó. Não deixe o Egito roubar ele das suas mãos. Amém, queridos? Eu quero finalizar ainda orando por você e pela sua família. Orando pelos teus filhos. Eu sei que tem mães e pais aqui com o coração apertado. Mas que o Espírito Santo possa abraçar a sua casa, a sua família. E que Ele possa proteger os seus. Possa guardar os seus filhos debaixo das asas dEle. Foi lido aqui que filhos são herança do Senhor. E que nenhum dos seus filhos possam sair debaixo da sua orientação. Quanto tudo que você puder fazer, faça. Não meça as forças, faça. Acredite no teu potencial, mãe. Acredite no teu potencial, pai. Defenda o seu ninho, defenda a sua prole. Não deixe o inimigo tirar. Tudo que puder fazer, faça. Porque pode chegar um dia ele bater no peito e falar assim: pai, mãe, quem manda na minha vida agora sou eu. E agora eu mando no meu nariz e faço aquilo que eu quiser. Então, enquanto estiver sobre o teu domínio, não meça esforços. Para depois amanhã você ter a sua consciência descansada. E dizer: Senhor, eu ensinei. Senhor, eu preguei para eles. Senhor, eu orei com eles. Senhor, eu discipulei eles na escola dominical. Mas eu não posso amarrá-los na tua presença. Mas o Senhor pode fazer isso. Eu não posso mais, mas o Senhor pode. Feche os teus olhos. Grande e eterno Deus, Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por hoje ter aprendido com as crianças
aprendi o verdadeiro louvor, o significado da oração. O significado, Senhor, da adoração. E que possamos sair daqui desta noite, Pai querido, mais adoradores, melhores adoradores, Senhor, buscando uma perfeição, uma intimidade mais profunda contigo, uma adoração mais sincera. Mas eu peço a Ti também que olhe para esta família, para essas famílias aqui presentes, e contemple os seus, mães que choram, mães que têm seus filhos no mundo, adolescente perdido, adolescentes em conflitos com desejos de morte, com pensamentos de automutilação, em conflitos, Pai. Muitos pais talvez não conhecem como está o coração dos seus filhos, não conhecem o que passa naquela cabecinha confusa, crianças que não conseguem, Pai querido, se expressar, e aí a mãe não entende o comportamento, e fica, Senhor, te perguntando o que está acontecendo. Em nome de Jesus, mostra, revela, guarda os nossos filhos, assim como o Senhor tem feito. Guarda os nossos filhos, nos ensine a zelar, a cuidar, no nome de Jesus, porque são herança, não é nosso patrimônio, foi dado por Ti, e eu te peço em nome de Jesus, amém.